Se você tivesse de definir a Bíblia em uma única palavra, como você definiria? Amor, paz, salvação, Jesus? Eu acho que eu definiria a Bíblia com a palavra cruz. Isso porque a cruz é o centro da palavra de Deus. Se você for ao Antigo Testamento, você vai perceber que tudo apontava para a cruz. Se você for ao Novo Testamento, tudo aponta para aquilo que aconteceu na cruz e os desdobramentos disso. É interessante porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o desafio era propagar a cruz, propagar o Deus da cruz. Deus criou uma estratégia interessante para que Israel, no Antigo Testamento, pudesse divulgar o seu nome. Então o povo teria que ser diferente, pensar diferente, agir diferente. E as outras nações, através do comportamento desse povo, entenderia quem era o Deus, o grande Deus de Israel. Já no Novo Testamento, a estratégia muda. Se no Antigo Testamento o povo de Israel convidava as nações a verem, a enxergarem a Deus, agora no Novo Testamento a coisa mudou. Veja o que nós temos em São Mateus capítulo 4, verso 19. E disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus desafiou André e Pedro a serem pescadores como nunca haviam sido antes. Mas para serem esse tipo de pescador e para buscar esse tipo de peixe, que na verdade seriam almas que precisariam ser salvas do pecado, eles teriam que abandonar tudo para fazer exatamente aquilo que Jesus estava propondo. Seguir para campos diferentes, para caminhos diferentes, para fazer um trabalho diferente. Mas você percebe que o texto bíblico nos diz que antes deles irem, eles teriam que ir a Jesus. Venham a mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Isso porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E tudo aquilo que temos depende da graça de Cristo em nossa vida. O trabalho não seria fácil, porque eles teriam que mudar tudo o que eles conheciam e sabiam sobre pesca. Teriam que trocar a isca, teriam que trocar o método, teriam que trocar a localização. O caminho precisava ser seguido com perfeição, de acordo com a vontade de Cristo. Não era muito fácil, mas era um caminho que precisava ser seguido. Se no Antigo Testamento os peixes pulavam para dentro do barco, no Novo Testamento era necessário ir atrás da pesca. A estratégia era outra. Não era mais o venham, mas aguardem porque nós vamos. É mais ou menos assim que precisaria acontecer. O livro de Atos é uma extensão do livro de Marcos, Mateus, João, Lucas. É uma continuação dos evangelhos. É ali que nós temos a igreja primitiva. E é interessante como na igreja primitiva eles começaram a entender isso. E começaram a trabalhar na busca de novas pessoas, novas almas que precisavam ser salvas. Uma certa ocasião, alguém mencionou Atos como sendo a partir do capítulo 29. E na verdade, Atos só vai até o 28. E eu fiquei imaginando por que 29? É uma continuação. É aquilo que nós temos que escrever. Se no livro de Atos até o capítulo 28 nós temos essa responsabilidade na igreja cristã, a partir do capítulo 29 é a nossa responsabilidade. Nós precisamos ir, precisamos pescar, precisamos testemunhar. O que nós temos feito sobre isso? Nós, como igreja, muitas vezes gostamos de trabalhar olhando para dentro dos muros, daquilo que nos cerca, quando na verdade deveríamos buscar algo que está fora deles. Que tal participar dessa pescaria? Usando o seu dom, a sua forma de pensar, aquilo que Deus te deu como talento. Que tal fazer a diferença no seu trabalho, na escola? Que tal buscar um peixe diferente, com uma estratégia diferente? Vamos pescar?